Nos corredores monótonos e escuros do Centro de Pesquisa Animal da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, pesquisadores e técnicos de laboratório estão envolvidos em pesquisas que valem centenas de milhões de dólares. Fora eles, apenas alguns milhares de ratos costumavam estar no local também. Mas já faziam alguns dias que eles estavam recebendo algumas visitas inesperadas. Policiais e investigadores entrando e saindo de todos os laboratórios com uma única missão: encontrar a Annie Lee com vida antes do seu casamento. Olá, gente! Eu espero que vocês estejam muito bem hoje e sejam muito bem-vindos ao Acampamento Starlândia, onde eu apareço todas as sextas-feiras aqui no YouTube agora, contando casos criminais e histórias reais pra vocês ficarem bem espertos. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar que esse é só meu segundo vídeo pro YouTube, então eu ainda tô aprendendo e eu vou melhorar muito ainda. Mas enquanto eu vou melhorando, eu vou fazendo o que eu sei fazer, que é contar histórias pra vocês. E hoje eu vou trazer um dos primeiros casos que eu já contei, então se vocês me seguem desde o início lá na outra rede, vocês já ouviram falar sobre a Annie Lee, a noiva que foi encontrada dentro da parede no dia do seu casamento. Mas quem que era a Annie, afinal, e o que aconteceu com ela? Na época do caso, a Annie Lee só tinha 24 anos de idade e ela era uma estudante de pós-graduação na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que é uma das faculdades da Liga Ivy, uma das faculdades de mais prestígio dos Estados Unidos. A Annie nasceu em uma família muito grande e muito unida lá na cidade de San José, na Califórnia, nos Estados Unidos. A Annie realmente era uma gênia desde a infância, ela chamava muita atenção das pessoas, tanto na escola quanto até na própria família dela. Aos 10 anos de idade, a Annie já amava jogar palavras cruzadas e ela sempre surpreendia muito a família dela, porque às vezes ela colocava lá uma palavra que todo mundo achava que não existia e dizia tipo: Annie, você escreveu errado, isso daqui não existe. E aí ela dava uma referência histórica que você nunca ia lembrar ou nunca ia imaginar. E isso com apenas 10 anos de idade. Ainda no ensino médio, a Annie foi elegida na turma como a pessoa mais provável de se tornar o próximo Einstein. E é claro que assim que ela se formou, ela já tinha uma faculdade específica que ela queria ir, que no caso era Princeton, que inclusive também é uma das faculdades da Liga Ivy, uma das mais difíceis de você entrar nos Estados Unidos, mas também é uma das faculdades que mais investe em pesquisa de laboratório, que é exatamente a área que a Annie mais amava e que ela queria trabalhar no futuro. A Annie acabou se inscrevendo para ganhar uma bolsa na faculdade de Princeton, mas ela acabou sendo recusada. E ela ficou tão indignada e tão triste que ela decidiu se inscrever em mais 102 bolsas pelos Estados Unidos para ela poder ganhar finalmente a bolsa que ela tanto queria em alguma faculdade boa. A Annie foi aprovada em mais de 160 mil dólares para várias bolsas, mas ela acabou escolhendo a faculdade de Rochester, que fica lá em Nova York. Foi lá que, segundo a própria Annie, ela conheceu o amor da sua vida, Jonathan Widowski. O Jonathan também era um crânio, ele estava fazendo faculdade também lá na Rochester, e ele se apaixonou quase que instantaneamente pela Annie. Muitas pessoas descrevem a Annie como sendo uma pessoa realmente muito apaixonante, então você acabava se encantando com ela naturalmente, porque ela tinha uma carinha de nerd, uma carinha de ser uma menina muito fofinha e muito pequenininha e meiga, e realmente ela era muito pequenininha, porque ela tinha 1,50 m, ela tipo 1,5 m e 40 quilos, então ela era bem pequena, mas ao mesmo tempo ela tinha várias peculiaridades e ela era bem extravagante, ela amava usar salto alto bem alto. A Annie tinha muitos amigos, ela amava conversar, ela era super animada e ela era super apegada também aos amigos dela. Por exemplo, às vezes a atividade que eles tinham pra fazer no laboratório naquele dia era dissecar um animal morto, então todo mundo ia com roupas mais leves e moletom e calça jeans, enfim. E aí a Annie aparecia com uma saia esvoaçante do nada e um salto alto. E quando alguém implicava com ela, né, fazia graça, enfim, ela dizia: nas sextas-feiras eu sempre uso saia, é a sexta-feira da saia, eu não posso sair sem saia, não importa o que eu vá fazer. E era muito normal você ver a Annie num fast food aleatório comendo frango frito enquanto ela fazia compras online e ria com as amigas dela, e também anotava no caderno dela várias coisas das suas pesquisas que ela estava fazendo pra faculdade. Então, era uma personalidade muito específica da Annie. Assim que o Jonathan e a Annie começaram a namorar, eles viraram inseparáveis e todo mundo via os dois sempre juntos pela faculdade. É claro que eles paravam muito tempo pra estudar, até porque os dois tinham várias coisas que eles queriam na sua vida, no futuro eles eram muito ambiciosos, mas eles estavam sempre juntos estudando, juntos indo pra todos os lugares, e as pessoas sempre viam o Jonathan carregando as coisas da Annie, então ele tava sempre com os livros dela, com a bolsa dela. Então eles eram um casal muito fofinho e as pessoas de fora já achavam que eles não iam durar pouco. Só que aí os dois acabaram se formando e se inscrevendo pra fazer pós-graduação em algumas faculdades, enfim, se inscrevendo pra ganhar bolsa. E só pra vocês verem o nível desse casal, o Jonathan foi aceito pra também fazer pós-graduação, doutorado em física aplicada e matemática em Colômbia. Só que agora eles iam basicamente dobrar o tempo de estudo deles, eles iam ter que fazer muito mais coisa do que eles já estavam fazendo, e eles ainda estavam em faculdades que ficavam a mais ou menos 2 horas de distância uma da outra. E o que muitas pessoas poderiam ver como um obstáculo, eles dois viram como oportunidades de crescer na vida e ter um futuro ainda melhor pra eles. Então, eles prometeram que iam ficar juntos pra sempre, e aí o Jonathan pediu:
A Anne em casamento. Eu já tô começando a me emocionar. Gente, essa história é muito triste, mas enfim, continuando. Eles prometeram que todo o tempo que eles pudessem passar junto, eles iam estar fazendo isso. Então, às vezes eles simplesmente ligavam videochamada e ficavam se assistindo estudar durante horas de madrugada, de noite. E toda vez que eles tinham uma folguinha, assim, que eles podiam fazer um tipo de viagem, eles iam ver um ao outro. No dia 8 de setembro de 2009, a Anne acorda, como qualquer dia, ela vai até o escritório que ficava bem na frente do seu apartamento universitário que ela dividia com uma amiga. E ela vai trabalhar nesse escritório, ela resolve algumas coisas, ela manda alguns e-mails e ela deixou o seu celular, sua carteira e o seu sapato do dia a dia, digamos assim, nesse escritório e foi até o seu outro trabalho. Era um prédio enorme que ficava na 10 Amistad Street e basicamente não tinha nada de interessante pra você ver do lado de fora. Ele parecia mais um prédio comum e na verdade muito chato, sem nenhum tipo de design diferente nem nada. Mas o que acontecia lá dentro era bem diferente de chato. O local em que a Anne trabalhava era simplesmente o Centro de Pesquisa Animal da Universidade de Yale, que abriga em média 4.000 ratos de laboratório e eles entram e saem, mas sempre tem mais ou menos essa média. E apesar de ele realmente ter um design chato e muitas pessoas dizem que é até meio claustrofóbico, todos os estudos que acontecem lá dentro são realmente muito importantes. Eu não vou entrar no mérito se testes em animais são bons ou não, mas além de o prédio em si, toda a estrutura nele envolvida custar milhões de dólares, as pesquisas feitas lá dentro têm centenas de milhões de dólares de investimento e o prédio em si também é muito caro. Toda a estrutura dele, tanto de segurança quanto de refrigeração para que nenhum experimento nem nada do tipo possa se perder, fazem com que ele seja um prédio que nunca possa parar de funcionar, nem quando um crime horrível acontece dentro dele. A Anne deu entrada no prédio por volta das 10 da manhã com seu cartão de identificação que ela tem que passar sempre que entra, assim como todo mundo. Depois ela teve que deixar uma assinatura escrita lá na recepção, igual todo mundo também tem que fazer, tanto ao entrar quanto ao sair desse centro. Ela então novamente passa o seu cartão para entrar no porão e o prédio era muito grande, então até ela chegar no laboratório já eram 10h09 da manhã. A gente sabe exatamente o horário que ela entrou porque novamente ela tem que passar o seu cartão de identificação para entrar no laboratório, que no caso era o laboratório G13, onde ela costumava trabalhar. O estranho é que depois disso ela não usou seu cartão mais nenhuma vez. A Anne era uma garota muito responsável e ela nunca ficava sem avisar o que ela estava fazendo ou sem cumprir os seus horários. Então naquele mesmo dia 8, quando a Anne não voltou para casa, a sua colega de quarto achou tão esquisito que já chamou a polícia. Muitas pessoas ficam impressionadas com esse caso, justamente por ela ter chamado a polícia muito rápido e ela não ter nem pensado que a Anne poderia estar um pouquinho atrasada, nem nada do tipo. Ela simplesmente já relatou o desaparecimento da amiga dela. Acontece que as duas eram muito amigas e a Anne sempre foi uma garota realmente muito responsável e ela também falava muito sobre a segurança das meninas, principalmente em campus escolar. Uma vez a Anne até chegou a escrever um artigo falando sobre isso e sobre como as pessoas não estão exatamente seguras em um campus. E a Anne costumava até falar para os seus amigos que sempre recomendava que eles voltassem com alguém para casa e que eles nunca andassem sozinhos, principalmente à noite. Esse caso realmente teve um andamento muito rápido porque assim que a amiga da Anne relatou o desaparecimento dela para a polícia, as buscas já começaram. A polícia já chegou pegando todas as filmagens de segurança que tinham captado alguma coisa naquele dia para ver se a Anne tinha saído do prédio e ela não tinha. E foi um trabalho um pouco complicado porque ao todo no prédio tinham mais de 74 câmeras viradas assim para saídas e entradas dos locais. E assistindo a todas essas horas, eles viram que realmente a Anne entrou e ela não foi vista saindo. Eles até ficaram um pouco preocupados de ter deixado alguma coisa passar porque a Anne era muito pequena. Então, como uma garota muito pequenininha e magra, ela poderia ter passado despercebida, por exemplo, atrás de algum aluno que era maior do que ela. Ou em casos piores, alguém poderia ter saído com alguma coisa onde ela estava dentro e não ter sido percebido. Mas pelo que a polícia analisou, parecia que não tinha nada suspeito nesse caso. Então, ela só poderia estar dentro do prédio ou ter saído pelo lixo. A única coisa realmente que poderia ter tirado a Anne do prédio sem levantar suspeitas era o lixo, e o lixo foi vasculhado, inclusive eles foram até um aterro sanitário, acho que é esse o nome, onde incinera o lixo, e eles vasculharam praticamente no meio de 3.000 toneladas de lixo para poder encontrar alguma pista, mas eles não encontraram nada. A polícia tinha algumas teorias, e eles sempre fazem, é normal nesses casos que a pessoa desaparece, não tem nenhuma pista, que a Anne poderia ter simplesmente escolhido fugir por conta própria. Mas ninguém próximo dela acreditava nessa teoria, inclusive porque ela estava prestes a se casar. A Anne sumiu numa terça-feira, foi quando ela foi vista pela última vez, e o casamento dela estava marcado para domingo. Então para todo mundo era esquisito, porque 5 dias antes do casamento ela simplesmente saía sem dar satisfação para ninguém, deixar todo mundo preocupado, e todo mundo dizia o quanto ela estava animada para se casar e o quanto ela realmente amava o Jonathan, ela não tinha dúvidas. Já fazia um bom tempo que a Anne estava planejando esse casamento, inclusive ela estava bordando à mão o véu dela que ela ia usar para se casar. E como o Jonathan dela, o noivo, era judeu, ela estava aprendendo a falar hebraico, porque uma parte
parte da cerimônia do casamento ia ser em hebraico. Assim que os convites do casamento dos dois foram enviados, a Annie e o seu noivo, eles decidiram que eles iam dar uma opção para os convidados de, em vez de dar presentes para eles, doar para uma fundação que se chamava I Have a Dream, que é uma fundação para ajudar pessoas que querem ter um estudo avançado e que não tem muito dinheiro. Inclusive, era a fundação preferida da Annie, que ela amava, ela sempre doava para lá. Mas a polícia acreditava que, quem sabe, ela justamente estivesse querendo fugir por ter tanta pressão envolvendo até o casamento dela. Inclusive, já tiveram outros casos de noivas que fugiram nas vésperas do casamento por estarem muito nervosas e não saber o que fazer. Só que, infelizmente, assim que a Annie foi dada como desaparecida, essa teoria da polícia acabou vazando, então a mídia estava sabendo disso e eles estavam indo perguntar para os amigos e familiares da Annie por que ela tinha fugido, sendo que ninguém tinha provas disso. E realmente isso deve ter sido um momento muito difícil para a família, que já estava enfrentando algo assim indescritível e ainda teve que lidar com esse julgamento desnecessário. Muitas pessoas também desconfiavam do Jonathan justamente por ele ser o noivo da Annie. Mas desde a primeira vez que a polícia falou com o Jonathan, eles já viram que ele não tinha nem de longe alguma coisa a ver com o desaparecimento da Annie. Ele tinha álibi e ele também não tinha nenhum motivo pra querer algum tipo de mal pra ela. Mas isso é claro que não impediu as pessoas de ficarem fazendo teorias. Assim que uma pessoa desaparece, o procedimento normal da polícia é ir até o local que ela foi vista pela última vez pra poder fazer uma busca e ver se encontra alguma pista. É por isso que o trabalho da polícia estava sendo tão difícil naquele caso. Acontece que, como eu falei pra vocês, o Centro de Pesquisa Animal era um local que não podia simplesmente parar pra polícia poder revistar. Então a polícia tinha um local que podia ser uma possível cena de crime e eles não podiam impedir ninguém de entrar ou sair do local. Quando uma amiga da Annie, que também era pesquisadora, ela era estudante de Yale, de pós-graduação, chegou para os policiais e ela estava muito nervosa, dizendo: olha, eu acho que eu encontrei alguma coisa, mas pode não ser nada, eu não quero atrapalhar vocês, mas eu encontrei sangue. Então a polícia começa a seguir essa menina até o local onde ela tinha encontrado esse sangue e ela chega exatamente na sala G13 e para. Dentro da sala tinha um carrinho de aço e em cima dele tinha um pacotinho de papel, né, que você, tipo, puxa assim papel para você se limpar. E na lateral dessa caixinha tinha respingos de sangue. Então os policiais se olham, eles olham pra menina e falam: olha, não sei como a gente não viu isso antes, mas muito obrigado. Então eles pegam uma amostra desse sangue e levam pro laboratório. No caso, o laboratório policial. Outro policial fica lá meio que de tocaia dentro dessa sala de laboratório, na G13, pra poder ficar tomando conta ali do local, porque podia ser uma cena de crime. E aí esse policial tá lá sozinho esperando pelo seu parceiro voltar, quando aparece um cara, do nada. Ele entra dentro da sala, olha pro policial e vai embora. E aí passam uns instantes e ele volta. Ele começa a falar vários assuntos sem nexo com o policial e parecia muito que ele tava tentando enrolar, porque ele não tinha nada pra fazer, mas ele tinha coisas pra fazer. Esse jovem era um técnico de laboratório, que é um dos dois tipos de pessoa que trabalhava, digamos, nesse local. O primeiro grupo era formado pelos pesquisadores e o segundo era pelos técnicos de laboratório. Os técnicos de laboratório desse centro lá em Yale podem ter diversas funções. Isso inclui alimentar os ratos ou até limpar as gaiolas, organizar os estoques ou até auxiliar realmente os pesquisadores em coisas específicas nas pesquisas. E esse grupo basicamente trabalhava para Yale. Um técnico de laboratório de Yale pode ganhar de 25 até 54 mil dólares por ano, enquanto um pesquisador é alguém que estuda e trabalha em Yale. Eu acho que deu para entender. E um pesquisador em Yale ganha por volta de 500 mil dólares em bolsas e várias coisas, benefícios, enfim, estudantis. Além de ter diversas oportunidades e basicamente todas as portas, assim, do mundo abertas para ela. E não era muito incomum que um grupo visse o outro com maus olhos. Às vezes dava pra sentir um certo desprezo da parte dos pesquisadores com os técnicos de laboratório por acharem que eles são inferiores, e às vezes os técnicos de laboratório achavam que os estudantes estavam lá basicamente pra nada, só pra ficar anotando coisas, e eles não sabiam nem limpar uma gaiola direito. O policial tava lá conversando com esse técnico de laboratório e começou a perceber que ele tava mexendo e dando uns cutucões naquela caixa de lenço que ele tava observando. Mas nesse momento não tinha nenhuma prova de nada, não era oficialmente uma cena de crime, então ele não podia fazer muita coisa a não ser dizer: olha, a gente não tá conversando sobre nada, não sei porque você tá aqui, é melhor você sair. Então esse técnico de laboratório foi embora e disse: ah, tá bom, mas eu já volto, tá? Ele voltou, olhando pra cara do policial e começou a limpar o chão e um ralo que tinha naquela sala. Naquele momento, o policial não suspeitou exatamente que aquele homem tivesse alguma coisa a ver com o crime, que ele estivesse tentando encobrir alguma coisa, mas aquilo não saiu da cabeça dele. E além disso, aquele cara era um pouco familiar. Já era dia 12 de setembro, faziam 4 dias que a Annie estava desaparecida e ainda nem um sinal dela. Quando os investigadores decidem fazer uma outra varredura pela Annie ali no prédio. Dessa vez eles fazem assim, eles apagam todas as luzes e ligam as lanternas deles pra ver se eles encontram alguma coisa que, quem sabe, tenha se perdido. E aí que eles encontram uma coisa muito pequena, literalmente desse tamanho aqui. Eles encontraram uma miçanga
desse tamanho. A miçanga do colar que a Anne estava usando no dia em que ela desapareceu. Só que essa miçanga específica não foi encontrada na sala G13, ela foi encontrada na sala G22. Então eles começam a vasculhar essa sala mais uma vez, e eles estavam olhando pra todo canto, pros lados, pro chão, mas eles não estavam olhando pra cima, pro teto. Foi aí que de relance o investigador acabou passando por um lugar e ele voltou e olhou pro teto porque ele tinha visto alguma coisa esquisita, e um dos blocos do teto, sabe aqueles tetos que eles são meio que encaixadinhos assim? Enfim, vou deixar aqui uma foto pra vocês. Um deles estava desencaixado. Então eles subiram pra ver se tinha alguma coisa lá e eles encontraram um par de luvas e um par de meias, e os dois estavam com sangue. Em questão de horas, eles já tinham encontrado 3 evidências em uma sala só. Do nada eles começam a ouvir uma gritaria lá do lado de fora do corredor, porque simplesmente tinham encontrado mais uma coisa. Foi simplesmente encontrada uma sacola com roupas sujas de sangue dentro. Isso fez os investigadores ficarem muito confiantes que logo eles iam encontrar alguma coisa muito grande. Então eles decidiram que não iam parar de procurar até encontrar. E além disso, o caso da Anne não era só mais um caso pra eles, não que os outros casos não importassem, mas o dia do casamento da Anne ia ser no dia seguinte. Então no dia 3 os convidados estavam chegando, eles iam ir até a Califórnia pra esperar pelo retorno dela de alguma forma, mesmo que todos eles soubessem que ela estava desaparecida. Então eles queriam muito, eles estavam muito esperando que a Anne simplesmente retornasse depois de um surto, ou quem sabe ela fosse encontrada, ela tivesse sido sequestrada, mas ela fosse voltar, ou os sequestradores deixassem ela embora, ou eles fossem encontrar e conseguir resgatar ela. O policial que estava andando ali pelo prédio fazendo as buscas acabou parando em um momento e dizendo: gente, eu acho que eu senti um cheiro meio estranho aqui. E ele ficou lá parado, chamou os amigos dele, chamou os colegas dele pra poderem sentir o cheiro. Ninguém disse que tava sentindo a mesma coisa que ele. Eles começaram a andar em círculos ali, começaram a andar em salas por perto pra ver se eles conseguiam identificar de onde esse cheiro tava vindo, mas eles não encontraram nada. E eles sabiam que dentro daquele prédio tinha um sistema de refrigeração tão forte que o cheiro que você sentia nessa sala podia muito bem estar vindo da sala do lado, porque o ar, ele ventilava e ele ficava rondando pelos espaços e por todos os lugares. Foi aí que eles decidiram chamar alguns cães farejadores pra poder identificar se realmente tinha algum cheiro estranho ali no prédio, e em especial um cão farejador específico chamado Max parecia ter encontrado alguma coisa. Nesse momento já estava no dia 13, então era o dia do casamento da Anne com o Jonathan. Esse cão farejador era um pastor alemão chamado Max, e ele era especializado em encontrar restos mortais de humanos. E em determinado momento ele começou a simplesmente arrastar os policiais para uma sala específica, que não era a sala 13, mas sim a sala 22, onde aquelas evidências tinham sido encontradas. Ele passou pela sala 22 e entrou direto no banheiro da sala 22 e ele ficou encarando uma parede. E aí ele encarou a parede por um tempo e ele sentou. E esse era exatamente o comando que ele tinha, que ele fazia quando ele encontrava alguma coisa. Infelizmente, o Max tinha acertado de novo. Nessa parede de drywall tinha uma portinha, que era tipo uma porta de manutenção, que você podia abrir e lá dentro você via canos, fios de luz, você via espuma, tinha o isolamento. Só que assim que eles abriram essa portinha pequena na parede, eles encontraram a Anne. O corpo da Anne já sem vida estava socado, empurrado, jogado dentro da parede mesmo, e tinha sido colocado de ponta cabeça. E foi naquele momento, às 5 horas da tarde, que as buscas pela Anne acabaram. O corpo dela realmente tinha sido colocado tão de qualquer jeito dentro daquela parede que eles tiveram que quebrar a parede para não danificar ainda mais o corpo. A Anne estava usando o outro par da luva e também da meia que faltavam quando eles encontraram, né, aquele primeiro par em cima do teto. Ela ainda estava usando aquele colar que tinha sido arrebentado e aquelas bolinhas estavam por toda a roupa dela, dentro da roupa. As suas roupas também estavam fora do lugar, por exemplo. A calcinha dela estava abaixada até o joelho e o sutiã estava pra cima, assim. Foi comprovado que ela foi abusada antes de morrer. A causa da morte em si tinha sido estrangulamento, mas ela também tinha vários outros machucados, principalmente atrás da cabeça. E antes de morrer, a sua mandíbula e a sua clavícula também foram quebradas. Analisando o corpo da Anne, eles conseguiram identificar 3 DNAs diferentes, e 2 deles eram masculinos e um deles era o da própria Anne. Um desses homens foi identificado pela polícia porque ele já tinha passagem na polícia, ele tinha uma ficha criminal. O nome desse homem era Chris Robinson e ele tinha passagem na polícia por alguma coisa a ver com substâncias ilícitas, drogas. Além disso, ele também já tinha trabalhado na construção de um dos laboratórios, de alguns laboratórios, eu acho, lá de Yale, no caso desse mesmo prédio que a Anne trabalhava, e isso fazia mais ou menos uns 3 anos antes daquele dia. E também, para completar, o endereço listado dele na polícia era bem próximo a esse centro onde a Anne foi encontrada. Tudo isso parecia fazer muito sentido, a não ser pelo fato de que o Chris Robinson estava morto. Ele já estava morto faziam 2 anos por causa de um tiroteio que teve em um bar que ele estava. Ele também não tinha nenhum irmão gêmeo, que era a única pessoa que poderia ter um DNA idêntico ao dele, ou algum parente próximo que poderia ter um DNA parecido. A polícia descobriu que provavelmente o DNA dele estava lá, intacto,
naquela obra, especificamente dentro da parede onde a Anne foi colocada desde o momento em que ele tinha trabalhado lá na construção. Porque aparentemente a refrigeração do local realmente era tão boa que acabou preservando esse DNA intacto e depois ele acabou passando para as roupas íntimas da Anne e por isso estava lá com ela. Mas realmente não tinha nada a ver com ele o crime, porque nem poderia, né? E mesmo que o segundo DNA pertencesse a um homem que não tinha ficha criminal, a polícia achava que sabia exatamente quem ele era. Apenas 2 dias depois do desaparecimento da Anne, um técnico de laboratório chegou na polícia e disse que viu ela saindo do prédio depois que ela tinha desaparecido, segundo a própria polícia. Acontece que no mesmo dia do desaparecimento da Anne, um alarme de incêndio tocou no prédio e várias pessoas saíram pra fora. Esse técnico de laboratório disse que quando ele saiu pra fora, ele também viu a Anne saindo. Só que a polícia já achou muito esquisito porque eles já tinham checado todas as câmeras de segurança e ela definitivamente não tinha saído daquele prédio. Então, desde aquele dia, eles sabiam que aquele homem estava mentindo e por algum motivo que eles não sabiam ainda. Esse técnico de laboratório se chamava Raymond Clark e ele basicamente conhecia lá como a palma da mão dele. O Raymond era um homem jovem que foi trabalhar nesse laboratório já fazia uns 5 anos e a sua irmã também trabalhava lá, o seu cunhado e a sua noiva. Inclusive, ele foi trabalhar lá porque ele tinha recomendação dessas pessoas. O Raymond era bem conhecido nesse centro de pesquisas como sendo alguém muito esquentadinho e chato. Ele vivia brigando e arrumando confusão basicamente com os pesquisadores porque dizia que eles não sabiam fazer o trabalho deles direito e principalmente que eles não limpavam as gaiolas direito. Então ele estava sempre levantando a voz para todo mundo para dizer que eles tinham que fazer bem o trabalho deles. Mas fora isso, as pessoas diziam que ele era um cara chato de se olhar porque ele era muito passivo. As pessoas diziam que ele era uma pessoa tão passiva que quando ele passava por você, você tinha vontade de olhar para a parede ou pro chão porque era mais divertido. Então ele era bem esquentadinho, mas ele não era nem pouco interessante, pelo menos, pelo que as pessoas diziam. E desde que ele conversou com a polícia pela primeira vez, ele estava cheio de machucados e hematomas muito recentes, que incluíam realmente hematomas muito grandes no seu peito, tórax, pescoço, olhos, fora vários arranhões também, alguns até profundos. Ele simplesmente disse que foi o gato dele. A polícia então começa a perseguir o Raymond, digamos assim, pelas câmeras de segurança daqueles dias em que tudo aconteceu. E no dia que a Anne desapareceu, ele foi visto entrando dentro do centro de pesquisas com uma roupa e depois, durante aquele dia, ele trocou de roupa mais 2 vezes, ou seja, 3 lookzinhos em um dia de trabalho. E antes que vocês perguntem, não, isso não era normal lá. O cartão de identificação do Raymond também foi usado naquele dia muito mais vezes do que o normal, no dia que a Anne desapareceu, no dia 8. Ele fez basicamente o mesmo percurso que a Anne. Ele entrou dentro do prédio, ele foi até o porão, foi até a sala G13, onde a Anne estava, e depois foi até a sala 22, aonde a Anne foi encontrada. Ah, mas várias pessoas ficavam realmente circulando por lá, era normal. Sim, era normal. Mas ele fez esse trajeto da sala G13 até a sala 22, que era um trajeto de basicamente 8 segundos de caminhada, era tipo muito perto uma da outra, 55 vezes. Sendo que nos últimos 11 dias antes do desaparecimento da Anne, ele fez esse percurso de uma sala para outra só 11 vezes, em 12 dias. Mas provavelmente uma das coisas mais esquisitas que a polícia encontrou foi, como eu falei para vocês antes, quando alguém entra no centro de pesquisas, essa pessoa precisa deixar uma assinatura escrita com uma caneta. A Anne fez isso quando ela entrou, ela deveria ter feito quando ela saiu, mas ela não saiu. O Raymond também fez quando ela entrou e quando ele saiu. E o Raymond tinha tipo uma marca registrada, ele sempre usava uma caneta específica que era verde por fora e a tinta também era verde. E naquele dia ele entrou, assinou com a caneta verde, mas quando ele saiu, ele assinou com uma caneta preta. Então, quer dizer que provavelmente ele tinha perdido a caneta, né? Só que quando o corpo da Anne foi encontrado junto dela na parede, tinham várias coisas dela mesma, vários objetos, enfim. E uma das coisas que foi encontrada lá foi justamente uma caneta verde por fora e com a tinta verde por dentro também. Era a caneta do Raymond. Assim que eles conseguiram comparar uma amostra de DNA do Raymond com o DNA encontrado na Anne, eles comprovaram que realmente o DNA era dele. Eu acho que eu esqueci de mencionar também que a roupa que foi encontrada ensanguentada dentro da sacola, que eu falei pra vocês que os policiais encontraram que estava no corredor, também era a roupa do Raymond, a primeira roupa que ele estava usando naquele dia que a Anne desapareceu, a roupa que ele entrou no prédio. A polícia começou a montar todo um caso contra o Raymond e no dia 17 de setembro ele acabou sendo preso. Com todas essas evidências contra o Raymond, as pessoas esperavam que ele pegasse pelo menos uma perpétua. Ele acabou sendo indicado a ficar 120 anos de prisão sem condicional logo no início, né, do julgamento. Mas no final ele conseguiu fazer um acordo e eu não sei que tipo de acordo milagroso foi esse, mas ele só pegou 46 anos de prisão. Raymond e a Anne tinham a
mesma idade, então o Raymond foi preso com a idade que a Anne foi morta. Um fato muito estranho sobre esse caso é que o Raymond Clark nunca disse o motivo de ele ter tirado a vida da Anne. Ele não era uma pessoa próxima dela, a única mensagem que eles já tinham trocado na vida, na verdade, era o Raymond mandando uma mensagem pra ela dizendo: faça o seu trabalho direito e limpe as gaiolas dos ratos. É verdade que dentro desses laboratórios e centros de pesquisa existe um tipo de hierarquia, digamos assim, justamente por serem dois tipos de pessoa trabalhando no mesmo lugar, mas com cargos de relevância bem diferentes e também salários, digamos, bem diferentes. Mas se tivesse alguma coisa a ver com raiva ou com algum distrato, o Raymond tinha muitas pessoas pra reclamar porque a Anne, sendo que a Anne não era desse jeito. A teoria mais popular do motivo que o Raymond fez isso foi porque ele tinha um tipo de obsessão secreta pela Anne. Uma coisa chamada de obsessão interior. Quando alguém tem uma paixão muito grande, uma obsessão muito grande por uma pessoa, mas de forma alguma demonstra isso do lado de fora. Basicamente, a pessoa tem uma obsessão por você e ela nunca demonstra nada, ela nunca abre a porta pra você, nunca sorri pra você, nunca te fala nada, te elogiando. Você não faz a menor ideia, realmente não tem nenhum indício que aquela pessoa goste de você, mas ela é literalmente obcecada. Ela só fica alimentando essa obsessão dentro dela, achando que vocês têm algum tipo de relacionamento que na verdade não existe, ou que de alguma forma você também gosta dela. E aí qualquer coisa que você faz, ela acha que significa algo, mas ela em si nunca demonstra nada. O que na verdade é uma coisa bem assustadora de se pensar. E tem uma outra teoria que diz que o Raymond tinha um tipo de complexo de inferioridade. Que ele tinha muita raiva do sucesso da Anne, também por ela ser uma mulher e ela ser tão pequena, e ela parecer incapaz pra ele, mas na verdade ela ter muito mais do que ele. Na manhã que a Anne desapareceu, ela enviou um e-mail pra todas as pessoas que trabalhavam lá no centro pra basicamente avisar que ela não estaria disponível naquele final de semana e durante alguns dias porque ela ia se casar e depois ela ia ir pra lua de mel. Então, de alguma forma, esse e-mail podia ter desencadeado alguma coisa no Raymond e ele poderia ter ficado muito bravo porque ela ia ser muito feliz ou ela ia se casar com outro. Uma coisa muito estranha é que o Raymond em si, ele também era noivo. O Raymond era noivo de uma mulher chamada Jennifer, que inclusive também trabalhava lá como técnica de laboratório no mesmo centro que ele, que a Anne, que os irmãos e todo mundo. Para as pessoas de fora, eles não pareciam muito felizes juntos. Os vizinhos do casal disseram que viam ele tratar meio que a Jennifer de qualquer jeito, ele não tinha atos de cavalheirismo, ele nunca segurava a porta pra ela. E sempre que ela tava perto dele, ela parecia meio tímida, meio retraída, quem sabe até um pouco distante, com um olhar meio vazio. Palavras dos vizinhos dela. E a Jennifer parecia ter um pouco de insegurança com o relacionamento dela. Tanto que naqueles dias, eu não sei se agora foi depois que a Anne desapareceu ou antes, mas foi perto daqueles dias, ela postou um texto dizendo que ela e o seu namorado não pensavam em terminar como algumas pessoas estavam pensando e que eles eram muito felizes sim. Ela disse que as pessoas tinham inveja do relacionamento deles e que ficavam espalhando por aí que ele estava interessado em outras garotas do centro de pesquisa, mas que não era verdade. E ela fez todo um texto pra provar que o relacionamento dela era bom e que ele gostava dela sim, que ele não queria outras garotas, sendo que, segundo as pessoas, ninguém se importava, na verdade, com eles dois. Então parecia que era algum tipo de complexo da cabeça dela. Mesmo depois de tudo que aconteceu e com a prova concreta e o Raymond admitindo tudo que ele fez com a Anne, a Jennifer continuou com ele. Inclusive, até onde eu sei, pelo que eu pesquisei, eles ainda estão juntos. A família inteira da Anne praticamente falou no funeral e as declarações deles foram muito tristes. As declarações no tribunal também, assim, eu chorei. Eu não vou ler pra vocês, eu vou deixar aqui uma parte pra vocês verem. These questions are beyond our understanding. I think it is best to consign ourselves to the will of God and put faith in providence. Over the past few weeks, I have been reflecting on the role of my sister in my life, and only now do I realize how important she was to me. Annie was always the same little girl that has and will always be in our hearts and in our prayers. Jitu, I miss you, and I will always love you. Esse crime foi horrível e com certeza vai deixar marcas na vida dessa família e dos amigos da Anne pra sempre. E não existe desculpa possível, justificável pra dizer o porquê alguém poderia ter feito isso com ela, sendo que na verdade o Raymond nunca disse, né? Mas quando ele foi ler a sua declaração, dizer que ele realmente assumia o que ele fez, o Raymond leu o texto mais genérico do mundo. E basicamente disse: realmente eu assumo minhas responsabilidades pelo que eu fiz com a Anne, foi muito triste, eu tentei o meu melhor, mas eu não consegui ser o homem que eu queria e acabei cometendo este erro. Basicamente eu dei o meu melhor, mas eu não consegui não matar a Anne. E eu não sei qual que é o pior, o texto do Raymond ou do pai dele. Basicamente o pai do Raymond deu uma declaração também dizendo que ele se sentia muito triste pelo que tinha acontecido e que ele se sente muito triste porque ele não conseguiu cuidar do Raymond como deveria. E que ele entende os pais da Anne porque ele está passando pela mesma coisa que eles, porque ele também perdeu um filho. E ele disse no seu texto: eu estou orgulhoso
do meu filho, Raymond, porque ele assumiu as responsabilidades pelos seus atos. Ele está orgulhoso do Raymond, porque ele assumiu a responsabilidade de ter matado uma menina inocente. E no final do texto ele diz: eu quero que o meu filho saiba que eu vou estar aqui por ele, assim como a mãe, assim como todo mundo e como a noiva dele. Eu não tenho palavras pra esse caso, pra solução desse caso. Muito triste, é um caso triste. Bom, agora eu quero saber muito o que vocês acham sobre esse caso, sobre essa resolução e por que o Raymond fez isso, porque não entrou na minha cabeça nenhum motivo plausível pra tudo que ele fez. Bom, não esqueçam de curtir o vídeo e me seguir, porque sexta-feira que vem tem mais. Tchauzinho!